Eu não sou pernambucana, nasci no interior do estado de São Paulo, mas me sinto pernambucana pelo fato de morar já aqui há mais de 20 anos. Também já recebi o título de cidadã recifense, mas desde que cheguei aqui eu sempre ouvi uma expressão que eu acho assim ruim para uma cidade. E eu imagino quem mora em Olinda, quem ama a cidade de Olinda, então deve se sentir muito mal quando escuta a seguinte frase: Olinda é uma cidade dormitório. Eu acho que uma cidade que tem uma história como Olinda tem, que tem lugares belíssimos, que faz parte da história desse país, que a gente ajuda a construir todos os dias, é muito ruim, é muito feio, né? Ter essa frase, Olinda, cidade dormitório. Celso. Brincando, né? Depois falando sério, eu tenho um tio, Nelson Muniz, que ele disse, da dormitório é Recife, que dorme 1.600.000 pessoas todo dia lá, né? Quer dizer, a Olinda só dorme 400.000, ele brinca comigo, isso é quando a gente estava lá no Shopping Pátio Olinda, comercializando, o pessoal dizia isso, e ele retrucava dizendo isso. Mas, efetivamente, a Olinda, ela, por ser muito próxima a Recife, muita gente que mora em Olinda trabalha no Recife, por isso que se fala que a pessoa vem trabalhar no Recife e retorna para Olinda para dormir. Esse é um desafio, talvez o tema do programa seja esse, é um desafio para os gestores, para os empresários de Olinda, para quem gosta de Olinda, para quem ama Olinda, fazer com que Olinda se torne atrativa para investimentos, fazer com que Olinda encontre a sua vocação de negócio, né? Talvez esse seja o tema do programa e a provocação eu acho que foi oportuna para a gente discutir isso, para poder fazer com que as pessoas que lá morem, lá trabalhem, lá gastem o seu dinheiro, né, e façam com que a cidade fique, cada dia que passa, melhor de se viver, certo? E útil para o seu trabalho, que tenha-se tudo lá. Obviamente que a gente tem que encontrar uma vocação para a cidade. Cada cidade tem sua vocação. E Olinda, eu acredito que tem uma vocação. Já conversei com o Kleber, com Isabel, muito sobre isso. E esse momento acho que mais do que oportuno para a gente poder discutir e ajudar a cidade a crescer economicamente. Kleber. Eu acho que essa provocação, ela pode receber algumas respostas. Primeira é a visão que por trás disso está dito o seguinte: é uma cidade que economicamente é irrelevante, não existe oportunidade de trabalho nem de retenção e todo mundo tem que fugir para o Recife. Essa é a primeira abordagem. Há uma segunda, que existe um fenômeno global de que os trabalhos não estão mais no seu local físico. Hoje você está conectado com o mundo inteiro. Eu tenho vários amigos, eu inclusive, eu tenho empresa, eu tenho startup no Porto Digital, mas eu tenho conexões com negócios que estão no mundo inteiro. Então essa abordagem já não serve tanto, porque você pode estar em qualquer lugar do mundo conectado com a rede global de suprimento ou de atividades, onde você está torna-se irrelevante. Então existem dois paradigmas sendo trabalhados aí. Agora, inequivocamente, tanto para o paradigma A como para o paradigma B, existe um crescimento enorme em Olinda de novas atividades econômicas. E aí existem alguns drives que estão puxando esse fenômeno. E aí eu quero ressaltar a chegada do Pátio Olinda. Isso muda completamente a feição de uma cidade. Você começa a ter externalidades econômicas muito vibrantes. E aí alguns empresários encontram aí, como Mirinda, por exemplo, que é um amigo nosso, que começa a empreender de maneira muito mais intensa, muito mais firme. O que seria até um pouco absurdo uma década atrás, porque não haveria mercado local para absorver uma oferta mais qualificada. Então isso eu diria que é passado no primeiro paradigma, mas é o futuro no segundo. O que acontece é que eu constato, e eu estou liderando uma experiência muito interessante chamada OCA. A expressão em inglês, como nós somos globais, a gente tem que se expressar na língua que o mercado entende, né? Um amigo publicitário dizia o seguinte: por que o publicitário gosta tanto de falar inglês? Porque vende. Porque se fosse Tupi-Guarani, vendesse, falava em Tupi-Guarani. Então, como eu estou na área de tecnologia, a linguagem franca é inglês. E a gente usa essa expressão que é Olinda Creative Community Action. Ação da comunidade criativa em Olinda. E todos os negócios que nascem ali são globais. Irrelevante se está em Olinda, em Recife, em Singapura, Hong Kong ou Nova York. Então, nós temos uma nova cidade que está sendo construída com uma base de inteligência compartilhada a nível global, onde o que menos importa é onde ela está. Embora ser de Olinda tenha um atributo de percepção de valor muito significativo. Um amigo dizia o seguinte: o ideal é que Recife se juntasse com Olinda, mas ambas se chamasse Olinda.
Isso era ideal, pela percepção global do que é Olinda, o que é que ela significa. Eu tive uma ocasião muito interessante que eu conheci a design que conceituou uma linha de produto da L'Occitane, que era Olinda. O nome era isso, Olinda. E por quê? Pelos atributos intrínsecos. Olinda tem uma certa suavidade complexa, uma sexualidade discreta e uma elegância que emoldura tudo isso. Daí a linha de cosméticos. Então, eu vejo sempre que Olinda tem muito mais a oferecer do que uma pessoa mais apressada consegue perceber. Secretária. Bem, eu recebi, né, esse convite do prefeito, professor Lupécio, no sentido de integrar a gestão exatamente nessa área de desenvolvimento econômico. A gente sabe dessa, vamos dizer assim, desse estigma que a Olinda vem carregando ao longo de muito tempo, mas eu brinco sempre dizendo, olha, quando a gente está diante de um problema, a gente não tem que encarar aquilo como um problema, mas como um desafio a ser superado. E Olinda tem esse desafio e essa grande possibilidade. Kleber levantou algumas questões aqui que nós estamos trabalhando, Celso dando a contribuição dele, e a gente sabe, o empresário ele não vai para um mercado onde ele não tem uma potencialidade. Ele foi para o Shopping Pátio, para Olinda é um empreendimento muito relevante e gera empregos, né? Que é isso que o olindense quer, é poder viver na sua cidade, dormir, né, Kleber? Trabalhar e se divertir, porque o olindense é assim, gosta de festa, gosta dessa empatia toda. E aí, como é que a gente pode inverter essa lógica? É importante, muitas pessoas acham que Olinda não tem recursos, né? Recursos a gente consegue, porque a carteira de Olinda, para alguns que não saibam, com o governo federal, ela é a segunda carteira que a Caixa Econômica tem em trabalho em relação de convênios. Então, a gente tem uma carteira aí que ela gira no montante de 400 milhões de reais. Óbvio que uma parte já foi consumida, mas está em atividade e a amostra disso está se vendo aí, como é o caso das obras que estão sendo realizadas em Águazinha e Sapucaia, um investimento aí de cerca de 70 milhões. Nós temos investimentos aí de 50 milhões de encostas, então por aí você vê que só em 2 grandes contratos, 2 grandes convênios, você tem aí 120 milhões de reais. O desafio de Olinda é porque ela não tem a arrecadação de receita própria, né? E aquele dia a dia, todos esses recursos que eu falei, eles vêm com destinação específica. Então você pega o dinheiro e você tem que investir ali em Águazinha e Sapucaia. Você tem que investir nas obras de contenção de encostas. Mas e o dia a dia? E o lixo que está nas ruas? E como é que a gente recolhe? E a manutenção das obras que foram feitas? Então, a iluminação que você precisa fazer essa manutenção. Esses são os grandes desafios da cidade. Então, para a gente fazer esse tipo de trabalho, a gente precisa aumentar a arrecadação própria do município. E como aumentar a arrecadação própria do município? O que é que gera dinheiro próprio para o município? É a arrecadação de impostos, a arrecadação principalmente de ISS, porque o IPTU, quem tem lá seu imóvelzinho, ele já tem. A cidade é uma cidade com uma população muito grande, né? Nós temos aí cerca de 400 mil habitantes num território pequeno. Olinda é um município pequeno, então a gente não tem a possibilidade, como alguns outros municípios, de ter grandes indústrias, porque a gente não tem terreno para isso. Mas nós temos uma grande possibilidade, porque estamos localizados numa área estratégica da região metropolitana com uma condição de serviços grande. E aí Kleber levantou um grande diferencial que nós estamos vivenciando no mercado atualmente. Qual é esse diferencial? Nós estamos saindo aí de um período de pós-pandemia, onde o comércio varejista ele sofreu uma retração grande. Mas o e-commerce, ele cresceu exponencialmente. Para você ter uma ideia, as pessoas que trabalham, eu tenho assento no Conselho do Porto Digital, e aí a gente vem mapeando, né, ou vem acompanhando esse tipo de trabalho, e sabe que as projeções que se tinham de crescimento na área digital para 2026, elas ocorreram em 2020. Travas que existiam, muita gente não queria comprar pela internet, tinha receio, mas quando chegou a pandemia, não teve mais opção, ou comprava pela internet ou não tinha como fazer, porque estava no momento de pandemia onde as pessoas tiveram limitações de mobilidade. Então, nós tivemos, durante esse período, um boom na relação de crescimento do e-commerce, e eu acho que Olinda também está, e nós ontem tivemos uma reunião, né, Kleber, e estamos trabalhando com alguns projetos nessa área de digital, está no momento oportuno de crescimento, de atração de investimentos nesse sentido, porque a pessoa pode trabalhar em Olinda e prestar serviço
serviço para o mundo inteiro. Agora, nós precisamos fazer um trabalho forte na área de quê? Preparação desse pessoal. É isso que a gente vem trabalhando, estávamos discutindo isso ontem. A capacitação de profissionais para um mercado promissor. Existem vagas de trabalho na área de digital e poucas pessoas com condições e capacitadas para ocupar esses cargos. E, além disso, antes você tinha pequenos comerciantes que eles usavam esses profissionais. Mas o que aconteceu? As grandes empresas, elas vêm também capturando esses cérebros, né, Kleber? Você vem acompanhando isso. Por quê? Se você tem um profissional que ele é bem capacitado e ele tem a oportunidade de trabalhar num hub do Magazine Luiza que se instala aqui, ele vai optar por ir para esse hub, porque ele tem uma possibilidade de progressão de carreira, e aí o que acontece? O pequeno comerciante, ele continua lá sem ter como competir nesse mercado. Então, o que é que a gente tem feito, e a nossa perspectiva, o nosso trabalho nesse sentido, é de dar essa condição, fazer com que aquele pequeno comerciante que continua analógico, o pequeno comerciante, ele não mudou ainda a afeição dele. O consumidor está extremamente digital. Todos nós temos um celular. Qualquer pessoa, a pessoa pode não ter nada, mas um celular ela tem na mão. E com esse celular, ela se conecta com o mundo, com esse celular, ela compra, ela traz comida na casa através do iFood. Todos nós estamos extremamente consumindo digitalmente. Agora, o pequeno comerciante continua vendendo analogicamente. E é isso que eu acho que é o grande desafio dos gestores públicos, é chegar junto desse pequeno comerciante, desse pequeno e médio comerciante e fazer com que eles se tornem também digitais.